presença do Senhor aqui hoje é muito forte. Deus está nos treinando para 24 horas de adoração. Deus está nos treinando, formando as equipes, levantando os ministros de louvor. Quem aqui é ministro de louvor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só aqui tem 9. 10 comigo, que eu também sou ministro de louvor. Então, eu creio que em muito pouco tempo nós teremos 72 ministros de louvor. Amém, amados? E vai ser uma cultura da nossa igreja, 24 horas de adoração. Porque com 72 ministros, não vai ficar pesado para ninguém. A gente faz uma escala, né? E de maneira que quem cobre a madrugada, os ministros que cobrem a madrugada em determinado dia, no outro dia descansam, no outro dia descansam, no outro dia descansam, e eles vêm novamente. Então é power. Mas eu creio que esses ministros, eles não vão ser gerados, eu não vou chamar eles, você vai ser ministro. Eu vou encontrar eles. Eu não vou chamá-los, eu vou encontrá-los. Porque é uma honra muito grande, irmãos, poder estar diante da presença do Senhor, adorando a Jesus, com espírito voluntário, com espírito de entrega. Há muito tempo que o Senhor tenta fazer isso aqui, Satanás teve algumas vitórias. Mas há um tempo atrás houve um estrondo nesse lugar. Vou repetir, há um tempo atrás houve um estrondo nesse lugar. E só eu e o Joey que estávamos aqui. Não tinha ninguém aqui dentro. Tinha profecia que ia haver o estrondo. Irmãos, foi como se uma cavalaria passasse por cima desse telhado aqui. E bem aqui, aquela coisa ali rompeu. E uma torrente de águas caiu sobre nós. Foi tão forte que eu fiquei debaixo da chuva assim, e o Joey me fotografou. Deus está procurando visitar esse lugar de uma maneira muito especial há muito tempo. Mas como a pastora Josi ministrou, se não houver unidade, não haverá derramamento. Então, querido, abra mão das suas vontades, dos seus argumentos, para que nós possamos receber esse avivamento. Quantos querem ver esse avivamento? Amém. Aleluia. Hoje é a 10ª aula, 10ª ministração sobre o abecedário da vida no Espírito. Então, se você já assistiu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, que foi sábado passado, hoje nós vamos ministrar a 10ª aula. Amém? Amém? Yes. Open your Bible. Abra a sua Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12, versículo 8. Perdão, versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Quem achou, diga amém. Eu quero tentar destrinchar a oração em línguas aqui essa noite.
destrinchar. Pegar parte por parte e separá-las para que você possa entender a importância desse dom na sua vida. Essa aula de hoje é uma aula que você pode usar depois. Essa ministração de hoje, não vou chamar de aula, vou chamar de ministração. É uma ministração que você vai poder usar depois, porque ela vai para o YouTube, vai estar lá, Abecedário da Vida no Espírito, número 10. Você vai poder usar essa ministração para responder as perguntas de muitas pessoas que se envolvem conosco e que acham um exagero ouvir e crer e amo. Um exagero do Dave Robertson, do pastor Heber. Por que nessa igreja se fala tanto em oração em línguas? Não é nessa igreja que se fala tanto, irmãos, é a palavra que se fala muito em oração em línguas. Só que Satanás, sabendo o que o dom de línguas faz numa igreja, ele se levantou contra esse dom na história. Sem dúvida nenhuma, confia em mim, o dom mais atacado por Satanás durante toda a história foi o dom de falar em línguas. Simplesmente porque Satanás sabe o que acontece na vida daquele que pega essa chave mestra. A oração em línguas é uma chave mestra e começa a usar essa chave no seu coração, no seu espírito. Dentro da economia de Deus, dentro de uma visão arquitetônica do edifício de Deus, o Espírito Santo fala assim, capítulo 12, versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Aí, ao invés de colocar o evangelista, ele diz operadores de milagres. Ao invés de colocar o pastor, ele põe dons de curar, porque o pastor tem o dom de curar a ovelha. Todo verdadeiro pastor tem a unção de curar a ovelha. Se você passar pela vida de um pastor, você vai ser curado. Se você for mordido, cuidado. Depois de dons de curar, vem socorros, que são pessoas que têm exatamente esse dom que aqui quer dizer o que ele quer dizer. Dom de socorro. Gente que é chamada para socorrer. Dom de socorro. Gente que é chamada para socorrer. Diga comigo, dom de socorro. Gente que é chamada para socorrer. Por exemplo, eu preciso de 20 mil reais para saldar uma dívida do ministério. Aí eu sei que esse irmão tem esse dom. Aí eu ligo para ele. Ele nem pensa duas vezes. É só me dizer, pastor, deixa eu só organizar aqui, tal dia está na conta. E quando chega no dia, o dinheiro está na conta. Não é emprestado, é ofertado. Ofertar, todos nós precisamos ofertar, mas nem todos temos o dom de socorro. Quem tem o dom de socorro, ele pensa financeiramente mais na obra de Deus do que nele. Deixa eu te identificar se você tem ou não tem esse dom de socorro. Se você financeiramente pensa em você primeiro, você não tem esse dom. Mas se você financeiramente, o que vem para as suas mãos, você já pensa logo na obra, você tem esse dom. Porque não diz respeito à quantia. Não é porque um cara é um grande empresário que ele tem um dom de socorro. Por exemplo, um grande empresário que dá o dízimo, tem dom de socorro? Não. Dízimo é uma coisa que a maioria dos crentes fazem. Menos nós. A gente dá tudo, amém, irmãos? Nós somos tudistas. Mas um grande empresário, por exemplo, usando como exemplo, que dá o dízimo, ele
Digamos que o dízimo dele seja 30 mil reais. Aquilo para ele, uai, qual a diferença de quem dizima 300 mil para quem dizima 5 mil? Qual a diferença? Nenhuma. Então tem pessoas ungidas para suprir a obra de Deus. Esse tipo de pessoa, que é raríssima ser encontrada, aqui na igreja eu só conheço uma pessoa que tem esse dom. Esse tipo de pessoa, ele sofre os mesmos ataques que eu sofro. O mesmo nível de guerra que eu passo para trazer a revelação da palavra, esse irmão passa para trazer dinheiro para a obra de Deus. É o mesmo nível de guerra. Por exemplo, Benny Hinn, ele paga um alto preço para trazer a unção de milagres, porque ele é um evangelista, sim ou não? Ele paga um alto preço para trazer o dom de milagres. Não tem um culto com o Benny Hinn que não fica ali 10, 15 cadeiras de roda vazia. Não tem. É uma unção tremenda de milagre. Irmãos que são ungidos pelo Senhor para sustentar o ministério de Benny Hinn passam a mesma luta que ele passa. É o mesmo nível de guerra. Porque Satanás sabe que se você tem um coração de investir na obra de Deus, você é uma ameaça. Porque uma coisa é um ministério como o meu, sem dinheiro. Agora, põe dinheiro na minha mão para você ver o que eu vou aprontar, irmão. O que eu vou aprontar com o inferno? E não é muito não. Estou falando de muito dinheiro não. Estou falando que é pouquinho também não. Eu sei que esse assunto talvez pareça um pouco constrangedor, mas é constrangedor para quem é avarento. Mas quem entende o reino dos céus diz assim: das riquezas de origem iníqua. Jesus que disse isso: fazei amigos, para que quando estas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Dá uma glória a Deus bem forte. Que Deus levante no nosso meio dons de socorros. Amém? Levanta a sua mão, fala comigo. Que Deus levante nesse ministério dons de socorros. Eu fui ordenado em 1989. Eu conheci 2, 3, 4. Eu conheci 4 pessoas quantos? Em 27 anos eu conheci 4 pessoas que tinham esse dom. Agora eu creio que muitos têm esse dom, mas eles não sabem que tem e não são fiéis do pouco. Eles pensam assim: um dom de socorro tem que ganhar 100 mil para mim poder abençoar. Não. Talvez você vai começar dando pouco, e do pouco Deus vai multiplicar, você vai dar muito. Você pode dar glória a Deus? Mas esse não é um assunto. O assunto hoje não é dom de socorro. Ele continua. Capítulo 12, verso 28. Operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, pessoas que têm capacidade administrativa sobrenatural para trazer logística para a visão que flui naquele lugar. Levanta a sua mão e diga: governo. Pessoas ungidas com a capacidade sobrenatural para trazer organização e logística à visão que está fluindo. Dá glória a Deus, irmão. Agora, por que o governo está lá no final? Porque você organiza, não é no começo, é no final. Primeiro vem a vida, depois vem o relacionamento, depois vem o propósito, aí sim cabe a organização. Porque a organização, ela é uma resposta a uma visão já estabelecida. Por que muitas igrejas se engessam e perdem a vida? Porque eles estão tentando organizar o que nem existe.
departamentalizam a igreja, criam as estruturas, criam as organizações, ministério tal, aí chama fulano, você vai dirigir ministério tal, fulano, você vai dirigir ministério tal. Eles departamentalizam e o próprio pastor fica marionetando os líderes, dentro da visão que ele tem para aquele líder naquela igreja. Ou seja, não tem nenhuma vida, não tem nenhum avivamento acontecendo, a gente já quer organizar. A organização está lá na frente, depois que houve uma vida, houve uma intimidade, houve uma revelação do propósito, uma revelação do chamado. Agora a gente vai falar em organização. Quantos podem dar glória a Deus bem forte? Fala para o irmão que está ao seu lado assim, tem pastor que nem converteu ainda. Fala para o teu irmão. Não precisa ter medo de falar não, pode confiar em mim. Fala assim, tem pastor que nunca nasceu de novo, mas é expert nas melhores estratégias de crescimento da igreja. Esses pastores as igrejas são lotadas, mas como morto ele é, morto o seu povo é. Porque a igreja é o espelho do coração do pastor. A igreja é espelho do coração do pastor. Você quer conhecer um pastor? Olha para o rebanho. Não tem como escapar. Vocês são meus frutos. Vocês são minhas cartas vivas, escritas pelo meu ministério, não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivo. Onde pelo Espírito eu consegui te levar é onde eu estou. Eu não consigo te levar nem um centímetro a mais onde eu não estou. Eu só posso te levar onde eu estou. Por isso eu amo ministrar para esse povo aqui, ó. Aqui está a igreja, irmãos. Aqui está a igreja. Porque frequentar culto não significa nada. Frequentar culto não significa absolutamente nada. A pessoa frequenta a igreja, ouve a palavra, entra por aqui, sai por aqui. Aquilo não produz mudança, aquilo não produz arrependimento, aquilo não produz nada. Nada. Agora, quando você se reúne para orar e adorar, e o sacerdote se une como hoje, irmãos, quem viu que passou uma onda de glória nesse lugar aqui hoje? Vocês viram quando ela passou? Eu fiquei arrepiado. Eu não sou místico. Pensa um cara que não é místico, sou eu. Eu ficava arrepiado. Eu ficava arrepiado. Passou uma onda de glória aqui hoje. Então é muito bom ministrar para vocês, porque vocês são vivos. Aleluia. E eu declaro que vocês vão se multiplicar. Vocês vão se multiplicar num grande exército de adoradores. Você não conhece uma igreja pelo número de membros no domingo à noite. Você conhece uma igreja pelo número de frequentadores da reunião de oração. A igreja não é conhecida ontem, a igreja é conhecida agora. Baita de uma segunda-feira, todo mundo trabalhou, todo mundo lutou, cansou, suou. Aí você deu 7h30, está aqui orando. Por que você não está na sua casa agora na frente do sofá, com a Coca-Cola, Netflix, né? Sacão de pipoca, Netflix? Por que você não está? Porque você é apaixonado da presença de Deus, irmão. Você é apaixonado da presença de Deus. Deus está levantando um povo aqui apaixonado pela sua presença. Deus está levantando aqui um povo que tem aquele clamor que Davi tinha: como trarei a mim a arca de Deus? Como trarei a minha arca de Deus? Homens que têm esse clamor: Senhor, nós não queremos uma boa palavra, nós não queremos uma boa música, nós não queremos mais revelação, nós queremos a tua face. Senhor, nós não nos satisfazemos mais com um bom culto, um culto abençoado, uma revelação, outra revelação, uma música, outra música. Senhor, nós queremos a tua glória.
Nós queremos perder o controle, porque a unção você controla, a glória você não controla, meu irmão. Diga que a glória de Deus entrar nesse lugar, meu irmão, ninguém vai ter coragem nem de pegar o microfone. Poucas vezes na minha vida eu participei de cultos assim, mas eu já participei. Eu sei o que é um culto, de você não precisar pegar o microfone e as ondas do poder de Deus estão passando no lugar. As ondas da glória. Não precisa ninguém falar nada, não precisa ninguém pregar, não precisa de fazer nada. O próprio Deus está presente no lugar operando. Você pode levantar sua mão e dizer: eu recebo essa palavra? Pai, eu planto essa semente profética nesse lugar. Mais do que uma palavra, mais do que uma música, nós teremos aqui a manifestação da Tua glória, Pai. Irmãos, Deus está me levando a um lugar muito estranho, que eu acho que eu nunca estive nesse lugar. Parece que cada dia o Espírito Santo me empurra mais um pouquinho. Assim, faz assim comigo. Aí eu dou uma bobeirinha, o lugar está aqui, ó. E ele está. Eu sou lá, ele. Aí ele. Irmãos, eu estou quase caindo nesse novo abismo, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um abismo chama outro abismo. Meu Deus, as coisas estão perdendo valor para mim, as coisas, nada mais faz sentido a não ser Ele. Eu acho que isso não está acontecendo só comigo. Eu acho que isso está acontecendo com a noiva. Eu acho que a noiva está se levantando. E ela está com um gemido dentro dela, assim, o Espírito e a noiva dizem: vem. Está chegando o momento, nós não vamos querer mais nada, irmão. Nada vai nos satisfazer a não ser Ele. Nada vai nos satisfazer a não ser a presença dEle. Por isso, aqui diz assim, depois de governos, olha o versículo 28, variedades de línguas. Diga comigo: variedades de línguas. Por que essa expressão variedades de línguas? Porque existem pelo menos 4 tipos da oração em línguas. Mas antes de falar dos 4 tipos da oração em línguas, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Assim como a sua mente sabe português, o seu espírito tem uma linguagem sobrenatural. Assim como um cidadão da terra, você tem uma língua terrena, como um cidadão do céu, você tem uma língua celestial. Assim como você conversa com as pessoas, e elas entendem você, pela grandeza e magnitude de Deus, Ele providenciou uma linguagem que nós podemos conversar com Ele de igual para igual. E é algo tão profundo que nós não entendemos. Então, repete assim bem forte comigo: assim como minha alma fala português, meu espírito ora em línguas. Mais forte, igreja: assim como minha mente tem uma língua materna, no meu caso português, meu espírito, minha mente espiritual também tem uma língua materna, a oração em outras línguas. Amém? Outro ponto importante para desmitificar o dom. Então, primeiro, entenda: o seu homem natural fala português, o seu homem espiritual fala em línguas. Amém? Agora, você também pode orar em português no Espírito. Pode. Deus pode te conduzir uma oração em português, e você percebe que naquela oração ali você está sendo conduzido. Esse tipo de oração não nasce em você, nasce nele. Ele começa a te conduzir a uma intercessão, uma adoração, como hoje conduziu Paulinho.
O Espírito Santo conduziu Paulinho. Aquela onda de poder só passou aqui porque você permitiu. Você foi o canal para a onda de poder passar aqui. Então, faz assim com a mão. Diga, meu homem natural fala uma língua natural. Meu homem espiritual fala uma língua espiritual. Diga comigo assim, a distância, mais forte, igreja, a distância da minha mente carnal para a mente do Espírito é tão cósmica, é tão grande, que Deus criou uma linguagem para resolver essa distância. Quando eu começo a conversar com meu pai, eu não estou articulando pensamentos, eu estou liberando fé. Quando você fala português, você articula pensamentos. Quando você fala em línguas, você libera fé. Então, número 1, o meu homem natural tem uma língua natural. O meu homem espiritual tem uma língua espiritual. Número 2, português você fala por aprendizado. Línguas você fala por fé. Por que muitas pessoas frequentam as igrejas e não falam em línguas? Igrejas renovadas, igrejas avivadas. Aqui eu não quero nem entrar, irmãos, no mérito hoje de provar que o dom de línguas é por nossos dias, ok? Eu poderia fazer isso. Eu poderia fazer com qualquer teólogo que quisesse sentar comigo aqui. Qualquer teólogo podia sentar comigo aqui. E ele ia terminar orando em línguas, sendo batizado com o Espírito Santo. Mas o meu propósito hoje não é provar que o dom de línguas é para hoje. Não, eu já quero pensar que você crê nisso, amém? Quem crê dá glória a Deus. Então eu já quero partir daí. Primeiro lugar, ser homem natural, ser homem espiritual. Segundo lugar, razão, fé, amém? Diga comigo, primeiro lugar, homem espiritual, homem natural. Segundo lugar, razão, fé. Por que você está dando esse pano de fundo? Eu preciso dar um terceiro pano de fundo ainda. Tem pessoas que não falam em línguas porque eles estão esperando não um enchimento, eles estão esperando uma possessão. Já viu lá no atabaque, na macumba, quando a pessoa fica possessa? Nunca viu não? Alguém aqui já viu? Já viu? Quem já viu? Já viu? Na macumba? A hora que baixa o santo, que não é santo coisa nenhuma, ali a pessoa não está cheia daquele espírito, ela está possesso. Quando você conversa com ele, ele toma uma garrafa de cachaça assim na sua frente, ó, e não fica bêbado, fumando e bebendo, e não fica bêbado. Não fica bêbado. Por quê? Porque os seus sentidos naturais estão governados por uma entidade satânica. Exu, Tranca-Rua, Pombagira, Preto Velho, Maria Padilha, Sete Cachoeira, né? Esses nomes não são bíblicos. A gente usa esses nomes porque eles chamam, a gente chama também. Mas a Bíblia chama todos de espíritos imundos. Ok? O termo bíblico não é Maria Padilha nem Tranca-Rua. O termo bíblico é espírito imundo. Diga comigo, o termo bíblico é espírito imundo. Então lá, a pessoa que recebe esses espíritos, ela passa por todo um processo para incorporar. Por isso que, você já ouviu a história de, às vezes, alguém que é um crente, desviado, que entra nessa reunião e o trem não baixa? Aí eles falam assim, tem alguém aqui atrapalhando. Quem já ouviu falar isso? Tem alguém aqui que está atrapalhando descer. Por quê? Porque aquele crente ainda não perdeu o Espírito Santo. Ainda não perdeu o Espírito Santo. São 7 velas do candelabro. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito.
Ele pode ter apagado 1, 2, 3, 4, 5, pode ter duas luzinhas acesas ainda. A hora que ele apaga a última vela, aí o Espírito Santo sai. A pessoa perde a salvação. Mas muitas vezes o cara desviou, mas não, o Espírito Santo ainda habita nele. Aí ele inventa de num dia sente macumba, não desce nada. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agora, o batismo no Espírito Santo já ocorreu no Pentecoste. Vou repetir, você precisa agora prestar atenção. O batismo no Espírito Santo já ocorreu no Pentecostes. Eu não tenho que buscar quem já veio há mais de 2000 anos. Então o batismo do Espírito Santo não é buscado, ele é recebido. Levanta a sua mão, fala comigo bem forte assim: Jesus, mais forte, igreja, Jesus morreu na Páscoa, 3 dias depois, no início da colheita, tinha uma festa. Quem não fizer assim não vai para o céu. Tinha uma festa, primícias, ele ressuscitou nas primícias. 50 dias depois, quando a colheita estava garantida, tinha outra festa, Pentecostes. Nessa festa da colheita garantida, ele veio. O Espírito de Deus foi derramado na festa de Pentecostes. Então, todo cristão é pentecostal. Não adianta você falar assim: não, eu não sou pentecostal, eu sou batista, eu sou da católica, eu sou presbiteriano. Não, se você é cristão, você é pentecostal. Olha o que diz aqui no capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Quem achou, diga amém. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós. Quem? Quem? A hora que todo mundo respondeu, pode perguntar: quem? Fomos o quê? Você vai ser batizado ou você já foi batizado? Nossa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu já fui batizado antes de falar em língua. Já. Onde? No Pentecostes. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós, aqui que está a diferença, foi dado dar sapituca com o Espírito Santo, sair dando reteté com o Espírito Santo, imitar leão, fazer berrar igual um cabrito com o Espírito Santo. Tremer com o Espírito Santo, cair com o Espírito Santo. Pastor, mas você está desrespeitando o Espírito Santo. Não, irmãos, eu não estou contra você cair, rolar. Eu sou do fogo. Eu gosto daqueles cultos assim que a gente sobe na parede de fácil. Eu sou do fogo. Quem é do fogo aqui, da glória a Deus? Eu não estou aqui agora depreciando essas manifestações. Agora, não confunda manifestações com batismo com o Espírito Santo. Porque as manifestações são reações à unção que é derramada no lugar. Às vezes é muita unção, então a reação é muito forte. Às vezes a unção não é tão grande, a reação não é tão forte. Então você não pode pegar alguém que, por exemplo, tem um mover de Deus aqui, de repente a pessoa não está reagindo como o outro. Um está correndo, né? Lucas sai correndo e volta. Aí você fica se sentindo carnal. Nossa, acho que eu não sou de Deus, eu não sou cheio não, porque eu não corro igual ao Lucas. Não. Você não tem que se firmar na experiência de ninguém. Você tem que se firmar na palavra. Dá glória a Deus. Eu fico tranquilo, irmão. Todo mundo pode cair no chão, babar e rolar. Se eu não cair do babar e rolei, eu recebi do mesmo jeito.
Porque não é por babar e rolar, é por fé. Não é por tremer e cair, é por fé. Tem gente, irmãos, que vem na frente, fala em línguas, volta para casa em dúvida porque não caiu. Ele vem na igreja, numa reunião de batismo do Espírito Santo, ele vem na frente, aí ele está aqui, né? O irmão põe a mão, começa a falar, irmão, solta ele. Aí ele olha para o lado, não caiu. Aí ele olha para o lado, dentro dele já começa, eu não fui batizado. Ele colocou o foco na experiência e não na palavra. Toda vez que você focar na experiência e não na palavra, você vai se perder. O fundamento não é a experiência de ninguém, o fundamento é a palavra de Deus. Levanta a sua mão e fala bem forte comigo. Eu posso ter experiências sobrenaturais e vou ter. Mais forte, eu posso reagir à unção, reagir à glória de Deus de N maneiras, e vou reagir. Mas reagir e ter experiências não significa em si, fala igreja, não significa em si o batismo no Espírito Santo. Olha o que o texto diz, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, como fomos sarados, fomos libertos, fomos transformados, fomos prosperados, fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós, quem? Foi dado beber de um só Espírito. O que é bíblico? Olha para mim, bíblico não é arrepiar, não é chorar, nem rir, e nem cair, e nem rolar. Bíblico é isso aqui, ó. E como que eu bebo? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu bebo quando eu estou adorando. Aí eu começo a falar em língua. Eu te adoro, eu te glorifico. Meu Deus, tu és maravilhoso. Eu estou bebendo. Então você já é batizado no Espírito. Fala isso para 5 pessoas perto de você. Fala para o irmão que está ao seu lado. Quando Jesus morreu, Ele perdoou seus pecados. Quando o Espírito Santo veio, Ele te batizou. Cabe a você beber. O Senhor te diz: beba, beba, beba. Você que me assiste pela internet, beba. Ah, mas eu estou com raiva. Aí que você tem que beber para tirar essa raiva. Ah, mas eu gritei com meu marido hoje. Aí que você tem que beber para você parar com essa gritaria com o seu marido. Ah, mas eu menti. Bebe que você para de mentir. Quando eu coloco para dentro o Espírito de Deus, os espíritos ruins saem tudo. Entenda o que eu quero dizer, irmão. Ah, eu estou na ruinzeira. Vai beber do Espírito, irmão. Vai dar glória a Deus. Vai. Agora, o nosso problema é que, principalmente nós que temos sangue hispano, sangue quente, nós somos emocionais demais, né? Nós somos emocionais. Se o negócio não... O cara está dando um acesso, não está ficando cheio com o Espírito Santo, ele está dando alguma coisa lá, acorde ele, né? Aí, né? Ele... Aí você fica perto dele assim, abre a boca, irmão, fala. Glória, 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 glória. E é interessante, tem gente tão bloqueada na mente, que ele não consegue verbalizar o seu espírito.
Socalamandore Sharabacora Larabahu Karamassurandere Catalamasurabashai. Roborocotoribiriante Trohopianta Soromohante Lamarai. Eu sou desbloqueado. Eu não sou um celular bloqueado, eu sou desbloqueado. Fala para o irmão que está ao seu lado, desbloqueia, irmão. Chama alguém pelo nome e fala, desbloqueia, meu irmão. Aí vem Satanás, né? Aí vem Satanás. Essa palavra você está inventando. Você está na carne. Aí a pessoa, ai meu Deus, eu estou na carne. Aí bloqueia de novo. Aí volta para glória a Deus, aleluia. Entendeu? Aí ele volta para glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Daqui a pouco vem ele. Aí vem um demônio e fala assim: essa você imitou do pastor. Ai, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o cara fica numa luta mental que não vai levar ele a lugar nenhum. Porque Deus não vai se tornar carnal para andar com você. É você que tem que se tornar espiritual para andar com Deus. Levanta a sua mão e fala bem forte comigo. Deus não vai se tornar carnal para andar comigo. Se Ele mudasse, Ele não seria Deus. Mais forte, igreja. Mas já que Ele não vai mudar, Joe, irei mudar. Mi espanhol é terrível. Cambiar. Yo irei cambiar. Thank you so much. Então aqui tem três coisas. Primeiro, o homem natural, o homem espiritual. Amém? Segundo, eu esqueci. E a terceira? Mas está gravado. Razão e fé. Isso. Primeiro, homem natural, homem espiritual. Segundo, razão e fé. Terceiro, não espere um raio cair na sua cabeça para falar em línguas, porque não funciona assim. Levanta a sua mão, agora você vai gritar comigo. Grita comigo. O Espírito Santo não é um prêmio, é uma dádiva. O Espírito Santo não é uma conquista, é ajuda, é socorro. Para onde eu sou fraco, eu vou orar em línguas, hora após hora. E onde eu sou fraco, Ele vai entrar com a força. Aleluia! É isso que Paulo quis dizer quando ele disse: olha, eu sinto prazer nas fraquezas, porque eu descobri uma chave espiritual. Quando a fraqueza vem, eu já começo. E quando eu começo a falar em línguas, Deus entra com a força e substitui no lugar da minha fraqueza. Quarto ponto. Não me peça para repetir os três, porque eu não preparei essa palavra. É ela que tem me preparado. Quarto ponto. Pare de dar ouvido aos incrédulos. Vou falar de novo. Pare de dar ouvido aos incrédulos, que o diabo está usando para roubar sua bênção. Para, querido. Não, você não falou em línguas, não. Essas palavras aí você imitou. Aí o coitadinho do irmãozinho, né, novo convertido, simples, né, achando tudo para ele é puro. Ele acredita e fica 6 anos sem orar em línguas, irmão, por causa daquela palavra. Quantos irmãos preciosos foram bloqueados pela palavra de um pastor, de um líder, de um obreiro, de alguém nessa igreja? Quem falar em línguas e não interpretar
Eu mando calar a boca. Por que, pastor? Porque o apóstolo Paulo ensinou isso. Paulo ensinou isso? Ensinou ou não ensinou? Não! Vamos ver o texto? Vamos ver o texto? 1 Coríntios 14. Por isso que eu falei que eu ia destrinchar o negócio. Se precisar, eu continuo amanhã. Porque tem essa vertente evangélica. Quem falar em línguas aqui e não interpretar, cala a boca. Num certo sentido, irmãos, o abençoado está certo. Porque não adianta eu ensinar para vocês em línguas, adianta? Não, as línguas são para que eu receba a revelação que eu derramo para vocês. Por isso Paulo diz, é melhor falar 10.000 palavras em línguas e 5 palavras no entendimento, porque vai edificar os outros. Paulo estava querendo dizer o seguinte, eu e Deus eu falo 10.000 palavras, mas depois de 10.000 palavras com ele, 5 que eu falo com você, muda a sua vida. Agora, olha o capítulo 14, verso 28. Eu falo e você repete. Mas, todos, mas, vírgula. Diga, vírgula. Não havendo intérprete, vírgula. Fique calado na igreja. Ponto. Ponto ou vírgula? Por que ele só prega essa parte? Porque ele lhes é conveniente. Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, não adianta eu chegar aqui para vocês, olha para mim, todo mundo, e começar a ensinar. Shekalamandore kalamasurabarahara shoderebe canta sitori kenemasubia. Rekeni patar antorkeminashai. Berkamia torkonebiadatoke. Prachoketi mando yabrandere cantaramana. E eu fico aqui 40 minutos falando em línguas para vocês. Quando você chegar em casa, quando alguém te perguntar, o que o pastor pregou hoje? Vai falar, recatarabachou carabarandara. É isso que Paulo está dizendo. Porque existem 4 tipos da oração em línguas. Por isso o termo variedades. Existem 4 tipos da oração em línguas. Por isso o termo variedades. Faz assim com a mão. E eu vou te provar na Bíblia. Diga assim comigo. Línguas. Todos línguas. Como sinal para os incrédulos. Quando aconteceu isso? Pentecoste. Todo mundo começou a falar a língua. Só que o povo que era de outros lugares do planeta, de outros países, que estavam na festa em Jerusalém, que falavam outros idiomas, ficaram chocados. Por quê? Cada um ouvia eles falarem na sua própria língua. Não é que tinha um que falava o inglês para o inglês, outro falava japonês para o japonês, e outro falava em castelhano para o espanhol. Não. Eles falavam em línguas, só que cada um entendia na sua própria língua. Foi um sinal tão forte que quase 3.000 se converteram. Então Deus pode usar isso. Eu posso começar a falar em línguas aqui, de repente tem um alemão aqui no meio. Eu continuo pregando. E o alemão me procura depois do culto. Quem te contou minha vida para você, rapaz? Quem te contou até isso? Rapaz, ninguém, não sei quem contou não. Eu não sei de nada não. Aí o cara vai chorar, vai se converter em nome de Jesus. Ele vai saber que eu não sei falar alemão. É um sinal para os incrédulos. 2, diga forte comigo. Línguas que se estendem para os gemidos intercessórios do Espírito.
Alguém aqui já foi usado nesse nível de dom de línguas? Para intercessão? Várias pessoas. Uma, duas, três. Fica a mão levantada. Eu achei interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Uau! Então vocês vão lembrar que vocês foram tomados naquele momento por um encargo espiritual. Não cargo, encargo. Vocês foram tomados por um encargo e vocês não tinham palavras em português para expressar aquilo. Vocês ficavam ali gemendo e falando em língua. Sim ou não? Esse é um nível. O primeiro nível você não controla, nem o segundo nível você controla. É uma unção específica que vem. Tem também um terceiro tipo de dom de línguas que a gente não controla. É uma unção que vem. Repete comigo. Línguas com interpretação para edificação do corpo. Fala forte, igreja. Isso equivale à profecia. Então você tem línguas como sinal para os incrédulos, você tem línguas para intercessão e você tem línguas com interpretação. Geralmente é uma unção que vem e eu começo. Isso acontece comigo de vez em quando. A mente de Cristo cai sobre mim. Tchum. Eu começo a falar numa linguagem diferente. Não é a minha língua normal de oração. Eu começo a falar numa língua diferente. Daqui a pouco eu paro e vem a interpretação. O que é essa interpretação? Pode ser uma pregação inteira. De repente eu começo a pregar, é a interpretação. Ou alguém recebe a interpretação do que eu orei. E a pessoa então se levanta e libera a palavra. Olha, Deus está falando isso. Agora, não é o dom de traduzir línguas, é de interpretar. Interpretar é diferente de traduzir. Dá glória a Deus, igreja. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 5. Daniel 5, versículo 24. Daniel 5, 24. Irmãos, é muito importante vocês lerem esse texto, porque vai te ajudar a entender o poder da oração em línguas. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Diga comigo forte, igreja. Mene, Mene. Fala assim: Mene, 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 Mene. Imagine se você fosse batizado do Espírito Santo assim. Você ia crer que você não foi batizado, né? Imagina alguém olhar para você. Mene, 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 Mene. Ih, aquele cara lá está na cara, está inventando. Só fala Mene, Mene. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Aí Daniel trouxe a interpretação, verso 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Vamos contar junto? Vamos lá, fala assim: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Uma palavra com 7 significados. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Por que eu estou abrindo Daniel com vocês? Porque muitas vezes a pessoa começa a falar em línguas e ela fala poucas palavras. Aí ela acha que ela não é batizada com o Espírito Santo. O diabo engana, né? Você não foi batizado nada, você está falando só 2 palavrinhas aí? Ó. Quem disse que essas 2 palavras significam 2 coisas? Seja fiel no pouco, e sobre muito eu te colocarei. Tem muita gente que se perde na oração em línguas, porque ele está falando pouco. Né? Eu lembro, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu só falei uma frase: Shura da Bacai. E eu ficava lá, Shura da Bacai, Shura da Bacai, Shura da Bacai, Shura da Bacai.
Eu era simples da minha fé como uma criança. Então, não racionalize as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito não são racionalizadas, elas são recebidas por fé. Pode ser que essa palavrinha que você está falando é tudo que você precisa para os próximos 20 anos da sua vida. E aí você não confia no Espírito Santo. Não, tem que inventar outra palavra aqui, não pode ser só essa. Pode ser que exatamente essa palavra é a intercessão que está mudando a história da sua vida. Agora, você não tem que mentalizar essa palavra para repetir. Deixa fluir, não é? Nunca mentalize a oração em línguas. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Diga comigo, a oração em línguas, quando é mentalizada, deixa de ser oração em línguas e passa a ser vã repetição. Vamos lá, isso é sério. Porque às vezes você aprende uma palavra e repete. Você pode até repetir, mas sem pensar. Deixa fluir. Diga comigo, a mentalização da oração em línguas torna ela algo natural, não sobrenatural. Deixa eu ouvir o que o irmão está falando aqui para me falar igual. Não, você está pegando o natural, o espiritual e transformando em natural. Não, irmão, para com essa bobagem. Abra a torneira e deixa sair. Ah, mas se sair só assim, uai, quem disse que esse bibibi não é um negócio que você está precisando? O problema é que você é soberbo e não quer se humilhar nas mãos do Espírito Santo. Está vindo um bibibi, mas não consigo falar mais nada. O que você fala, irmão? Uai, quem disse que esse bibibi aí não está mudando a história da sua vida? Então não racionalize, flua. Levanta a sua mão e diga, eu recebo essa palavra. Fala para o irmão que está ao seu lado, não racionalize, flua. Ah, pastor, mas eu repeti a palavra. Irmãos, preste atenção, não quero dar lugar ao diabo aqui. Olha para mim. Eu não estou dizendo que você não pode repetir palavras em línguas, mas você não pensou para fazer, continua fluindo. Eu posso estar aqui, ricadarabaixada, agora eu estou na carne, tá? Só para te ensinar. Ricadarabaixara, pode ser que eu estou repetindo, mas não porque eu quero repetir, é porque é o que está fluindo. Mas nunca é por mentalização, sempre é pelo fluir. Por isso você pode estar cansado e orar em línguas. Você pode estar amargurado e orar em línguas. Você pode estar em depressão e orar em línguas. Você pode estar assistindo televisão e orar em línguas. Você pode orar, ler, que é o que eu mais faço. Orar, ler. Eu me acostumei a ler e orar ao mesmo tempo. Nossa, pastor, eu percebi isso, orar, ler, mas é muito difícil. É difícil no começo. Mas com o tempo você treina. Orar, ler é algo que você pode treinar. Você treina sua mente a ficar aqui e o seu espírito lá. Dá glória a Deus, igreja. Levanta a sua mão e diga, eu posso orar em línguas, lendo a palavra. Mais forte, eu posso orar em línguas, lendo a palavra. Orar, ler. Orar, ler. Orar, ler. Mas é difícil, pastor. Não é difícil, é só questão de treinamento. Por isso, irmão, compre um reloginho de cronômetro. Compre um reloginho de cronômetro. Ah, pastor, mas isso não está na Bíblia. Eu sei. Se você não usar reloginho de cronômetro e orar em língua, você vai crescer do mesmo jeito. Mas o relógio de cronômetro vai disciplinar você. Vai te ajudar. Muitos aqui pensam assim, ou muitos que estão me assistindo pela internet. Eles pensam assim, eu oro em línguas o tempo todo, eu oro muito em línguas. Aí eles começam a cronometrar, eles têm vergonha. Nossa, não orava nada, gente. Porque a hora que você põe uma meta assim, de orar 4 horas em línguas, cronometrado, aí você vai ver, nossa, eu achava que eu orava 10 horas em línguas, eu não orava nem meia hora. Então, eu bato muito na tecla do cronômetro,
Não como uma lei, não como uma lei mesmo. Não é uma lei, é um princípio de disciplina. Para que você ore bastante em línguas. Quem quer orar bastante em línguas? Então fala para o teu irmão, compra um reloginho de cronômetro, irmão. Não, é sério. Fala para ele assim, lá na feira do Piriguai é R$15. R$15, não foi? Lá na feira do Paraguai, R$15, né? Não, pastor, é feira dos importados, tá bom. Importados do Paraguai. Você compra lá um excelente relógio com R$15. Agora, não compre um relógio cronômetro que, a hora que chega 1 hora, ele para. Senão você tem que ir somando. Você pergunta para a pessoa, esse relógio é de 24 horas? O cronômetro dele é 24 horas ou é de 1 hora? Aí o cara vai falar assim para você, com certeza, eu não sei. Aí você fala assim, então vamos ligar aqui, eu vou ligar, vou continuar andando, daqui 1 hora eu volto aqui. Aí você passa lá, aí você vê que já está 1 hora e 40 minutos. Ah, esse é bom, é 24 horas. Entendeu? Então não compre um relógio de 1 hora só, porque você vai ter que ir somando a sua cabeça. Aí você fica assim, sacorei 4, sacorei 3, sacorei 5. Outra coisa boa, prática, você pode comprar um relógio que tenha cronômetro regressivo. Timer. Então você coloca lá 5 horas, aí você solta. E vai voltando. 4 horas. Pastor, mas eu tenho que orar parado no lugar? Não, querido. A Bíblia diz, orando em todo tempo no Espírito. Orai sem? Como é que eu posso orar sem cessar se não for em línguas? Orai sem cessar, está escrito ou não está escrito? Então eu tenho que virar um guru. Um monge. Aqueles são os monges do ouvir e crer. Porque eles vivem orando 24 horas. Eles oram sem cessar. Não. Pastor Leandro está lá na planilha fazendo um projeto para o apartamento. Está lá. Chocaramandore calama ricataramamama. Xenaremena sore de mandara. Reclamama ye de bebebaye. Que la mama yete que tasu yemanakota yenana. Né? Quem gosta de UFC aqui? UFC, quem gosta de UFC? Né? Nós também embaixo no UFC, né? Shogun dormiu na última, né? Tadinho dele, deixa eu dormir. Ele vai dar a volta por cima, eu sei que ele vai. Eu gosto de UFC. Eu gosto. Eu fico lá assistindo o UFC. Nossa, pastor, que isso? Está amarrado. Sangue de Jesus. Como assim o sangue de Jesus, irmão? Primeiro, gostar de luta, um homem de Deus igual você, que quebra a cara do outro. Eu amo. E ainda fico orando em língua, assistindo o cara quebrar o nariz do outro. Um dia, eu ouvi que ele tem uma música que é assim: imutável é Senhor, imutável é Senhor, imutável és. Não mudarei jamais, não mudei jamais, mudará. Essa é antiga essa música. Um cara entrou na arena com essa música do Ouvir e Crer. E ele apanhou. Porque não é música que dá vitória para ninguém. Deus não vai entrar nisso, né? Vou colocar essa música que eu vou vencer. Não, Deus não é nada dessas coisas, irmão, né? Vamos orar aqui para o Vasco vencer esse jogo. Vamos orar para o Brasil. Não, meu irmão. O dia que chegou o Brasil tomar de 7-1, 7-1? 7-1, gente.
O dia que chegou o dia do Brasil tomar de 7 anos, não tem reza brava que resolveu o problema não, meu amigo. Então, diga para o irmão que está ao seu lado, fale sorrindo: ei, guerreiro, aproveite as oportunidades e fale em línguas. Faz assim comigo, ó, dirigindo o carro, vai. Recalabarando, recalabachando, recatalabachou, corianderai, ribanaia, laia, sobenaie, ribanaia, xerebenai, tomando banho, né? Limpando a casa, ribanaia, laia, laia. Ué. A irmã está limpando a casa, o marido foi trabalhar, os meninos foram para a escola, a irmã vai ficar 3 horas limpando a casa. Solta o cronômetro, xarabanai, laia, laia, ripacatorubinai, xai, oriandanai, xanai. Na fila do banco, vocês conhecem a fila do banco? Fila do banco. Ah, mas não tem que falar alto? Não, não é físico, é espiritual. Eu posso balbuciar em línguas. Aqui, ó. Eu vou fazer alto, mas não precisa ser assim, tá? Agora eu estou na fila do banco. Tranquilo, fila do banco. O máximo que as pessoas vão pensar é que você tem um tique. Principalmente a moça do caixa. Rapaz, toda vez que aquele rapaz vem aqui, ele... Um dia, teve um que não aguentou, me perguntou. Porque eu sempre passava na porta da lanchonete dele, orando em língua. Eu sempre passava orando em língua. Aí ele perguntou: pastor, o que é que você passa aqui todo dia se mexendo com a boca assim? Hoje esse rapaz é salvo pelo poder de Deus. Então, querido, eu tentei hoje, eu consegui, hein? Eu tentei dar o leite do negócio. Consegui, não consegui? Me elogia, gente, sério. Não, porque todo mundo fala que pastor Heber, você não dá o leite, você só dá aquelas coisas profundas, né? E pá! Não, hoje eu dei o leite, glória a Deus. Então vamos revisar, vamos lá. Põe a mão assim, todo mundo. Você acha que eu estou esquecendo, né? Muito bem, garoto. Muito bem. Diga comigo. Número 1. Um homem natural fala uma língua natural. O homem espiritual fala uma língua espiritual. Número 2. Eu tenho que separar o que é da razão e o que é da fé. Número 3, não é uma possessão do Espírito, é um enchimento do Espírito. Eu já fui batizado há mais de 2000 anos. Tudo o que eu faço é fala em língua, gente. Agora diga comigo. Número 4. 4 tipos de oração em línguas. Línguas para intercessão. Línguas como sinal para os incrédulos. Línguas com interpretação. Agora fala assim, 4. Põe a mão no peito. Diga, línguas para minha edificação pessoal. Vou dar os textos para quem estiver anotando. Línguas para edificação pessoal. Isaías 28, 11 e 12. Marcos capítulo 16, no final, quando Jesus diz: estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, falarão novas línguas. 1 Coríntios 14, 2. Quem fala em línguas não fala aos homens, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 4. Porque quem fala em língua, a si mesmo se edifica.
1 Coríntios 14, 14. Porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. 1 Coríntios 14, 28. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 1 Tessalonicenses 5. Orai sem cessar. Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo no Espírito. Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Aí você me pergunta, pastor, mas por que orar em Espírito é orar em línguas? Porque antigamente, olha para mim, muitos pensavam o seguinte. Gente, me aguenta só um pouquinho, estou terminando. É importante gravar essa aula para ajudar as pessoas, amém? Me ajuda aí. Antigamente, terminava o culto, aí o pastor falava assim, irmãos, o culto está encerrado, fiquem aí orando em espírito. Aí todo mundo fazia assim, eu me quero? Estava orando no espírito, falando em português com Deus, Senhor, obrigado. Aí levantava e ia embora para casa. As pessoas confundiam orar em espírito com oração silenciosa. Não, Paulo deixa bem claro em 1 Coríntios 14, ele fala assim, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. O que farei, pois? Ele fala lá, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então é muito claro, orar em todo tempo no Espírito é orar em todo tempo no Espírito. Recebe essa unção em nome de Jesus. Último texto, Judas versículo 20, que é o nosso texto áureo, né? Diga comigo bem forte, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quantos podem aplaudir a palavra do Senhor? Graça e paz, até amanhã, 7h30, o fogo continua. God bless you. Amados, Deus tem nos dado um desafio. E realmente eu creio que nós não estamos mais na lei. Fomos libertos da lei. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o nosso desafio hoje, em relação a finanças que eu estou dizendo, é levantar em Goiânia, no Ouvir e Crer de Goiânia, no Brasil, nas nações, pilares financeiros. O que é um pilar financeiro? É alguém que bebeu dessa visão a tal ponto, que se apaixonou a tal ponto, que ele quer ser um dos sustentáculos financeiros dessa visão. Sabemos que enviar um missionário, sustentar uma igreja, sustentar um pastor, enviar uma equipe para a Europa, uma equipe para o Chile, tudo isso é finanças. E você pode ter o privilégio de ser um pilar financeiro desse ministério. Pastor, quanto eu devo dar? Não, você tem N opções, querido. Está aí no site. Há N opções, você pode começar com R$100 por mês, 200, 300, 400, 500, 1.000. Enfim, você pode começar com 50. Mas, se o Espírito de Deus te mover a participar conosco, eu tenho feito esse trabalho aqui na igreja, e tem sido assim maravilhoso. Eu tenho reunido grupos pequenos para tratar desse assunto. E como os irmãos têm respondido no quesito ser um pilar financeiro. E olha, meu irmão, se o Espírito te mover a ser um pilar financeiro nesse ministério, saiba, esse dinheiro, número 1, não fará falta para você. Número 2, é uma honra ao Senhor para uma visão do Brasil. Número 3, você terá uma colheita sobrenatural. Eu te desafio a ser um pilar financeiro, não de placa Ouvir e Crer, não de Heber, eu não sou nada. Um pilar financeiro de uma visão, vida no Espírito, hora após hora,
Oração em línguas, meditação na palavra, adoração, louvor, jejum, confissão da palavra, igreja orgânica, onde cada um flui no seu chamado, cada um cumpre o seu chamado. Gente, nós precisamos levar essa visão para o Brasil e para as nações. Isso passa por finanças. Eu declaro que o Senhor vai te guiar nisso. E se o Espírito tocar você, e eu creio que Ele está tocando, seja bem-vindo como um dos pilares financeiros, dentro do que você pode, não dentro do que você não pode. Ah, pastor, eu já sou membro de uma igreja, lá eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Eu não estou dizendo para você parar de ofertar na sua igreja. Eu estou falando de uma visão. Hoje, nós cremos em missões, vida no Espírito. Levarmos missões para a vida no Espírito. Quantos missionários do campo, gente, morrendo de enfermidades, oprimidos pelo diabo, foram forjados por um sistema e com o tempo se enfraqueceram, estão escandalizados, desanimados, muitos voltam para casa. Mas nós sabemos que quem mergulha em vida no Espírito se torna indesistível. Participe conosco, seja um pilar, em nome de Jesus. Glória a Deus. E tudo que você semear, Deus vai te honrar.